E aí, moçada, tudo bem? Então vamos dar continuidade às nossas aulas de fisiologia vegetal. Vamos para a segunda parte de propriedades da água. Tem bastante coisa bacana aqui para mostrar nessa aula para vocês, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, seguindo sobre as propriedades da água, eu gostaria de falar com vocês sobre as propriedades térmicas da água. E isso aqui é extremamente interessante e importante quando a gente considera as plantas, tá? Por quê? Porque, na verdade, essas propriedades que confere, como, por exemplo, ligações de hidrogênio, ok? Lembra da aula anterior. As ligações de hidrogênio, que são ligações fortes de uma molécula com a outra, que causa coesão, ok? Isso determina o chamado alto calor específico e alto calor latente de vaporização. O que isso significa, na verdade? Em modo simplista de dizer, a gente já lê ali a definição, né, mais técnica. Modo simplista de dizer, presta atenção no que eu vou dizer. Esta questão do calor específico, ele vai determinar o quanto de energia que precisa gastar para evaporar um líquido. A quantidade de energia que precisa gastar para evaporar, no caso do calor latente. O quanto de energia precisa gastar para mudar a temperatura de um líquido ou de uma molécula qualquer. Quanto de energia precisa? Para mudar a temperatura é calor específico. Quanto de energia precisa para vaporizar? Calor latente. Por que isso é importante? Isso é importante porque se essas propriedades elas forem adequadas, forem boas, vai ser uma mão na roda para as plantas. Por que eu digo isso? Porque a planta aquece em todo o seu metabolismo, todos os afazeres da planta, as transformações, as reações, o seu ciclo circadiano, respiração, fotossíntese, tudo isso gasta energia. Tudo isso gasta energia, gerando calor. Gerando calor. E aí é justamente aí que entra essas propriedades bacanas que um líquido pode ter e que a água tem. Que é esta questão de ter um calor específico alto, um calor latente alto, demora para mudar a temperatura, demora para evaporar, precisa de muita energia e com isso consegue-se tirar bastante calor da planta e isso serve como um sistema de arrefecimento. Lembra-se disso. Por definição, portanto, calor específico, CE, é definido como a quantia ou a quantidade de energia exigida para elevar a temperatura em 1 grau. 1 grama de substância, normalmente a 20 graus. Vou voltar a dizer o que eu disse. Então, vamos trazer para a água aqui mesmo. Se a água está... Isso é padrão, tá? Normalmente é 20 graus porque é a partir daí que existe um padrão. 20 graus para 21, 1 grama de água, próximo de 1 ml. Para mudar para 21, precisa de X energia, calor específico, joules. Perceberam? Precisa de tanto de energia para mudar. Precisa de X. Uma outra molécula precisa de Y. Esse X, no caso da água, é o calor específico. Quantos joules é necessário para aumentar em 1 grau 1 ml, 1 grama de água a 20 graus? Isso é calor específico. Isso é calor específico. Vou dar exemplo para facilitar.
Vou dar exemplo aqui para facilitar. Ok? Materiais. Alto calor específico. Vários materiais. Acetona, areia, água, própria água que a gente quer saber, cobre, etanol, ferro, ouro, prata, alumínio. Perfeito? Presta atenção aqui na água, onde eu estou apontando. Um ponteiro do meu mouse. É um quê? 1 caloria por grama em graus Celsius. Cada grau Celsius que vai mudar. É necessário 1 caloria para esta mudança. Ok? É necessário 1 caloria para essa mudança. Agora, por exemplo, vamos pegar aqui o último aqui, o alumínio. Precisa de 0,22 calorias. 1/5 aproximadamente, em comparação com a água. 1/5 da energia necessária para elevar em 1 grau a água é suficiente para elevar a temperatura de um alumínio. Prata, menos energia ainda. Ouro, menor energia ainda. Pouca energia já é suficiente para aumentar a sua temperatura. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês do mercúrio. Desse outro lado. Por isso que o mercúrio também ele é utilizado, né, para termômetros medidores de temperatura. Porque a expansão ela é rápida, porque a mudança com pouca caloria, poucos joules de energia é suficiente. A água precisa de muito. A água ganhou de todo mundo aqui desses exemplos. Lógico, não é o elemento que necessita de mais energia. Mas com as características que já tem a água, que a gente já estudou, é a melhor. Então precisa de muita energia. Qual que é a vantagem, professor? Mais uma vez. A vantagem é que a água consegue tirar bastante temperatura do corpo da planta antes de virar vapor. Isso é um baita sistema de arrefecimento para a planta. Isso é um baita sistema de arrefecimento para a planta. Controle de temperatura. Você gosta de ficar no ar-condicionado, que eu sei, trabalhar no ar-condicionado quando não está no campo, ou estudar com ar-condicionado, ou se você mora num local que já é meio frio, né? Quando vai viajar para lugares que são mais quentes, sabe da dificuldade que é para se adaptar? Sabe da dificuldade que é? Bem-estar, temperaturas adequadas. Lembra que eu falei lá no início das nossas aulas? Estamos numa região, numa zone lock, numa região adequada em relação ao Sol. E dentro do nosso planeta nós também temos regiões que a gente mais se adapta, mais adequada para nós. E se a gente não tem, a gente tem como, por meio da tecnologia, diminuir a temperatura. E as coitadinhas das plantas? Sorte que a água funciona muito bem, porque tem todas essas propriedades. E acaba funcionando muito bem. Seguindo. Calor de vaporização. Energia necessária para separar as moléculas da fase líquida e levar para a fase gasosa a 1 atmosfera de pressão. 1 atmosfera de pressão, 1 atm a nível do mar. Perfeito? Isso vocês sabem. Agora, calor de vaporização é aquele limiar que no momento ainda é líquido e no outro momento já é gasoso. É a quantidade de energia necessária para que ocorra essa separação imediata. E quanto mais energia necessitar, maior a probabilidade de retirar calor da planta antes de tornar vapor. Mas é importante que se torne vapor, porque precisa ocorrer escape da interface onde a água formou um filme, no caso, entre as células. E a gente vai ver isso mais para frente.
entre as células, que vai retirando calor, formando um filme de hidratação, e as moléculas que foram ganhando mais energia, ela vai, ó, pipocando, virando vapor, ganhando energia, ó, ganhando pipa, vai embora, sai para os estômatos. Veja só que bacana. E aqui, então, vaporização de alguns solvente comum. Água, temos metanol, etanol, propanol, butanol e assim por diante. E assim por diante. 2.260, calor de vaporização. Metanol, 1.100 e aí até butano, benzeno, butano, 381, alguns gases. Veja só, esses carinha aqui facilmente, né? Tanto é que é encontrado muito desses em forma gasosa, porque é fácil virar gás. Para água, demora. Demora no sentido que precisa de muita energia. Precisa de muita energia, muitas calorias. Olha só, joule por grama. 2.260. Lembrando que um joule é 0,240 caloria. Precisa de bastante energia para que transforme uma molécula de água, desprenda dessa interface que existe, dessa adesão, dessa coesão entre as moléculas, que forma, portanto, essa tensão superficial, se desprenda dali e vira vapor de água. Isso é super importante para que ocorra a retirada do calor das plantas. Então, seguindo, olhe, a energia cinética, ou seja, de movimento, de uma molécula de líquido, deve ser suficiente para vencer a tensão superficial e evaporar. Essa é uma premissa. A energia que está naquele sistema, que está naquela molécula, que aquela molécula ganha, seja devido à radiação, à temperatura, no caso da planta, ele ganha temperatura por causa de todos os processos da planta, tem que ser suficiente para que vença essa tensão superficial, para que vença essas propriedades que a água tem, no caso da água. E aí vira vapor. E aí cada substância, cada molécula vai ter, né, essas suas inerências das suas propriedades. As moléculas de maior energia escapam, ou seja, nem toda a água vai escapar ao mesmo tempo. Primeiro aquelas que estão mais em contato, recebendo mais energia das células na planta, e ela escapa. Enquanto as outras vão continuando retirando o calor. E elas vão escapando até que, se a planta não conseguir mais absorver a água no solo, não conseguir ter água mais dentro do seu corpo, aí é um problema. Porque aí vai acontecer desidratação, desnaturação, e com certeza vai ocorrer morte do tecido. Aumento de temperatura, seja pelo que for, aumento da radiação. Perceberam? Este fenômeno também é chamado de resfriamento evaporativo, que é esse ato de retirar esse calor e transformar em vapor. Vai para a atmosfera. Como, professor? Pelos estômatos, pelos espaços intercelulares do parênquima lacunoso das células. Estudem, ou depois a gente chega aí, nessa parte. Depois a gente chega nessa parte também. E aí vai para a câmara subestomática, onde é jogado, aberto, os estômatos se abrem e, naturalmente, se perde para a atmosfera. Beleza? Isso é o exemplo da transpiração. Lógico que a transpiração ela vai depender dos gradientes, dos potenciais hídricos de cada das frações. Mas é exatamente assim que funciona a transpiração. É a perda de água por vapor de água nestas condições. Então, espero que isso tenha sido esclarecedor para vocês. Seguindo, a alta quantidade de energia requerida para a evaporação da água torna a transpiração um mecanismo eficiente para dissipar calor, retirar calor, energia da planta, ou seja, retirar o excesso de calor, porque como todo organismo precisa de um certo calor para o bom funcionamento. Mas temperatura muito elevada
diminui a eficiência do sistema, eficiência da transformação da planta. Temperatura muito baixa, da mesma maneira. Tem que existir um equilíbrio. Tem que existir um equilíbrio. E justamente essa alta quantidade de energia que é requerida é ideal para dissipar esse excesso de calor da planta. Retirar o calor. Tirar energia em excesso da planta. Difundir isso para fora da planta. Pessoal, tudo bem? E só um recado rápido que para avisar vocês, para lembrar, na verdade, que nós temos vários cursos disponíveis. Dá uma procuradinha aí na plataforma, que nós temos outros temas que vocês podem ter certificados, né? Todos os cursos têm certificado para vocês utilizarem aí no currículo, atividades complementares. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, como também no YouTube. E a gente tem bastante material principalmente no YouTube, que nós temos aí podcasts, temos alguns cursos grátis, material de aula, muita coisa para vocês acompanhar aí a gente no YouTube. Não deixa de se inscrever lá que eu aviso também de novos cursos, tá joia? Até mais!